Olá, aventureiro! Imagine uma cidade onde segredos são tão profundos quanto seu porto, onde heróis e vilões caminham lado a lado, e cada esquina esconde uma nova aventura. Bem-vindo a Águas Profundas, a cidade dos esplendores, onde poder, mistério e intriga te aguardam a cada passo. Pronto para desbravar seus segredos? Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Águas Profundas, ou Waterdeep, conhecida como a Cidade dos Esplendores e a Coroa do Norte, é uma das mais icônicas metrópoles dos Reinos Esquecidos. Situada ao longo da Costa da Espada, nas encostas do Monte Águas Profundas e às margens de um profundo porto natural, a cidade é um vital centro de comércio, cultura e poder político. Seu crescimento se deu ao longo dos séculos, transformando-se de um simples assentamento humano em uma das cidades mais influentes de Faerûn. Governada por um sistema único de lordes mascarados, cuja identidade permanece oculta, Águas Profundas prospera em meio à diversidade de sua população cosmopolita e à riqueza de sua cultura. Conhecida por suas intrigas políticas, guildas poderosas e pela presença de aventureiros de renome, a cidade é tanto um destino quanto um refúgio para aqueles que buscam fortuna, fama ou segredos ocultos nas profundezas da montanha subterrânea, o vasto complexo de masmorras que jaz sob suas fundações. O brasão de Águas Profundas exibe um escudo azul escuro, com uma lua crescente prateada sobre montanhas estilizadas, simbolizando o Monte Águas Profundas. Abaixo, o reflexo da lua, em águas tranquilas, representa o porto natural da cidade. Pequenas estrelas douradas evocam o esplendor e a relevância de Águas Profundas, como a Cidade dos Esplendores. A população de Águas Profundas reflete sua reputação como um dos maiores centros cosmopolitas de Faerûn. Embora os humanos componham a maioria dos habitantes, é comum cruzar com elfos, anões, halflings, gnomos e meio-elfos pelas ruas movimentadas da cidade. Além disso, a cidade acolhe criaturas mais exóticas, como tiferinos, draconatos e até mesmo alguns viajantes planares, especialmente em seus mercados e tavernas cosmopolitas. Essa diversidade é um testemunho da aceitação cultural de Águas Profundas e da mentalidade aberta de seus cidadãos, que geralmente valorizam a contribuição individual acima de preconceitos. A cultura local é marcada por um equilíbrio entre tradição e inovação. A cidade abriga algumas das maiores academias de arte, magia e artesanato de Faerûn, atraindo artesãos, músicos, estudiosos e magos de toda parte. Festivais e competições são comuns, celebrando desde feitos culinários até demonstrações de proezas marciais e mágicas. As ruas são adornadas com expressões de riqueza artística, desde esculturas e murais até desfiles exuberantes, como o famoso Dia das Maravilhas, onde invenções de Gond são apresentadas ao público. Apesar de sua ênfase na criatividade, a vida em Águas Profundas não é isenta de intrigas. A cidade é um caldeirão de interesses e disputas entre as guildas, as famílias nobres e os aventureiros que frequentemente se envolvem em missões perigosas ou se entregam a ambições pessoais. Essa mistura constante de interesses gera uma cultura de resistência e astúcia. Os cidadãos de Águas Profundas têm uma postura pragmática, mas também são conhecidos por seu espírito festivo e sua capacidade de transformar até mesmo os tempos difíceis em oportunidades para celebração e crescimento. Águas Profundas é uma cidade que celebra a vida e suas peculiaridades com uma ampla variedade de festivais e tradições, cada um refletindo um aspecto único de sua cultura diversificada. Os festivais são momentos de união para seus cidadãos e visitantes, transformando as ruas em palcos de celebrações extravagantes, competições e rituais religiosos. Entre os mais icônicos está o Dia das Maravilhas, onde os adoradores de Gond, o deus das invenções, organizam uma grandiosa solenidade para exibir suas invenções mais recentes. Embora o evento seja repleto de entusiasmo e criatividade, as criações experimentais frequentemente causam confusão e até pequenos acidentes, o que é encarado com bom humor pela população. Outro destaque é a Maré dos Trolls. Nesse dia, crianças de toda a cidade se fantasiam de trolls e percorrem as ruas pedindo doces, com a ameaça de pregar travessuras caso não sejam atendidas. Trata-se de uma festividade descontraída, que celebra a vitória histórica da cidade sobre hordas de trolls do passado.
O Festival do Rastro das Frotas é uma homenagem ao mar e ao comércio marítimo. Inclui corridas de barcos, banquetes organizados pelas guildas e até um baile de gala para celebrar o papel vital do porto da cidade em sua prosperidade. Durante o evento, a cidade também realiza homenagens aos deuses do mar, como Amberley e Valcor, em busca de sua proteção. Entre as peculiaridades, destaca-se o reinado da desordem, em honra a Bechaba. Nesse dia, os cidadãos quebram as convenções sociais, mas sem violar a lei, promovendo brincadeiras e comportamentos inesperados. Os festivais possuem profundas raízes históricas e religiosas, como o Dia de Agarion, que homenageia o primeiro Lorde de Águas Profundas. Nessa ocasião, os cidadãos fazem brindes aos Lordes Mascarados e visitam os marcos históricos da cidade, celebrando a estabilidade e sabedoria que o antigo arquimago trouxe ao governo local. A economia de Águas Profundas é um dos pilares que sustentam sua fama como a Cidade dos Esplendores. Com sua localização estratégica no litoral da Costa da Espada e seu vasto porto natural, a cidade é um núcleo comercial indispensável que conecta o norte mineralizado ao sul rico em especiarias, tecidos e produtos exóticos. Suas rotas de comércio, como a Estrada Alta e o Caminho do Comércio, garantem um fluxo constante de mercadorias, enquanto o porto atrai navios de todos os cantos de Faerûn e além, incluindo até mesmo embarcações de Helm Space. O comércio em Águas Profundas é organizado e regulado em grande parte por suas poderosas guildas, que desempenham um papel central na economia e na vida cotidiana da cidade. As guildas são associações de artesãos, comerciantes e prestadores de serviços, e sua influência permeia quase todos os aspectos do comércio. Elas não apenas garantem a qualidade dos produtos e serviços, mas também impõem padrões e protegem os interesses de seus membros. A cidade possui dezenas de guildas, como a Guilda dos Pedreiros, que supervisiona construções e reformas, e a Guilda dos Barqueiros e Estivadores, que controla as docas e as embarcações do porto. Cada guilda é governada por um mestre ou conselho, e sua atuação é regida por acordos formais com os Lordes de Águas Profundas. Esses acordos ajudam a evitar conflitos internos, embora não eliminem completamente as rivalidades e intrigas que surgem entre elas. Em épocas de crise ou festivais importantes, as guildas colaboram para financiar eventos, proteger rotas comerciais e até patrocinar aventuras que possam beneficiar a cidade como um todo. O sistema econômico da cidade é robusto e dinâmico. Produtos manufaturados de qualidade, desde joias refinadas até armas de precisão, são exportados para todo o continente. Enquanto Águas Profundas importa alimentos, sedas, especiarias e materiais raros. Feiras e mercados fervilham com comerciantes oferecendo desde mercadorias comuns até itens mágicos raros, regulados por leis rígidas para evitar fraudes. Muitos comerciantes independentes também prosperam, mas é comum que precisem do apoio ou pelo menos da aprovação de uma guilda para operar sem dificuldades. Além do comércio tradicional, Águas Profundas também abriga mercados especializados. As guildas controlam o transporte público, as docas e até o tráfego nas movimentadas ruas da cidade, onde carroças e carruagens garantem a logística. A cidade também é famosa por seus mercados noturnos, onde itens raros e exóticos são vendidos em transações que muitas vezes flertam com a clandestinidade. Embora as guildas sejam forças estabilizadoras na economia, elas também podem ser fontes de corrupção e conflito. A luta pelo monopólio de certos setores muitas vezes leva a intrigas políticas, algumas das quais envolvem os próprios Lordes Mascarados. Ainda assim, a prosperidade da cidade é mantida, e seu modelo econômico robusto continua a atrair mercadores, artesãos e aventureiros em busca de oportunidades e riquezas. O governo de Águas Profundas é um reflexo de sua complexidade e riqueza cultural, com um sistema único que mistura anonimato e autoridade centralizada. A cidade é liderada pelos Lordes Mascarados, um conselho composto por membros cuja identidade é mantida em segredo para garantir imparcialidade e proteção contra influências externas. Entre eles, o Lorde Declarado, atualmente Laeral Silverhand, atua como a figura pública do governo, representando a cidade em negociações diplomáticas e servindo como a principal voz das decisões administrativas. Esse equilíbrio entre anonimato e liderança visível confere ao governo de Águas Profundas um caráter enigmático e eficaz, adaptado às demandas de uma metrópole tão diversa e influente.
As leis da cidade são rigorosas, refletindo o compromisso com a ordem em um ambiente tão movimentado e variado. O Código Legal de Águas Profundas é amplamente conhecido por sua clareza e severidade, punindo crimes como roubo, assassinato e contrabando com multas pesadas, encarceramento, exílio ou até mesmo execução, dependendo da gravidade do delito. Os julgamentos são realizados por magistrados conhecidos como togas negras, que operam sob proteção da guarda da cidade e possuem autoridade para emitir sentenças justas e rápidas. Para aqueles que consideram a sentença injusta, é possível apelar diretamente ao Tribunal dos Lordes, embora tal ação sem justificativa sólida possa resultar em punições ainda mais severas. A segurança da cidade é mantida por duas forças principais, a guarda da cidade e a vigília. A guarda atua como o exército de Águas Profundas, protegendo as muralhas e patrulhando os arredores para prevenir invasões externas. Por outro lado, a vigília é responsável pela ordem interna, garantindo que as leis sejam seguidas e resolvendo conflitos antes que escalem. A presença constante da vigília nas ruas é um lembrete da autoridade do governo, mas também uma fonte de segurança para os cidadãos, que confiam em sua eficiência para manter a paz. Além dessas forças regulares, Águas Profundas conta com a Cavalaria do Grifo, uma unidade de elite composta por cavaleiros montados em grifos, responsáveis pela defesa aérea da cidade, e com o Força Cinzenta, um grupo de aventureiros e combatentes excepcionais, convocados para lidar com ameaças extraordinárias. A cidade também é protegida pelo lendário Dragomanto de Argerion, um poderoso encantamento que impede que dragões entrem em seu território, uma defesa mágica que reforça ainda mais a segurança da metrópole. Apesar da firme aplicação da lei, o submundo de Águas Profundas é ativo, com organizações como a Guilda de Zenatar e o Zentarim operando nas sombras. No entanto, a natureza anônima dos Lordes Mascarados dificulta o avanço de tais grupos, já que suas intrigas frequentemente esbarram na impossibilidade de identificar ou manipular os governantes da cidade. Essa dinâmica entre ordem e caos cria um cenário imprevisível e cheio de possibilidades, onde o equilíbrio entre justiça e intriga molda a vida cotidiana e perpetua a reputação de Águas Profundas como a cidade dos esplendores. Sendo uma metrópole que se estende nas margens do Mar das Espadas até os flancos do Monte Águas Profundas, formando uma paisagem impressionante que mescla elementos naturais e urbanos. A cidade é privilegiada por sua localização geográfica, um porto natural de águas profundas que atrai navios de todo o mundo, e uma montanha imponente que serve de fortaleza natural e oferece vistas magníficas. Ao norte, os arredores montanhosos e florestas contribuem para a riqueza dos recursos naturais, enquanto as estradas bem pavimentadas, como a longa estrada e a estrada alta, conectam a cidade ao resto do norte, facilitando o comércio e o trânsito de pessoas. A organização de Águas Profundas reflete seu crescimento histórico e cultural, com a cidade dividida em distritos distintos, cada um com sua própria identidade e função. O distrito do Castelo, situado no coração da cidade, é o centro do poder governamental. Nele estão localizados o Palácio Piergeron, que serve como sede administrativa, e a Torre do Cajado Negro, lar do antigo arquimago de Águas Profundas. Além disso, esse distrito abriga muitas mansões de aventureiros aposentados, templos e edifícios públicos. O distrito das Docas, localizado ao longo do movimentado porto da cidade, é o mais agitado. Aqui, armazéns, estalagens simples e tavernas de marinheiros dominam a paisagem, enquanto trabalhadores e mercadores movimentam cargas de navios de todo o mundo. Apesar de sua importância comercial, o distrito das Docas é conhecido por suas ruas sinuosas e uma atmosfera um tanto caótica, marcada pela presença de contrabandistas e pelo forte cheiro de maresia. O distrito norte é o lar da elite abastada da cidade, com suas ruas bem cuidadas e mansões imponentes, pertencentes a comerciantes ricos e famílias nobres. Já o distrito marítimo, localizado ao noroeste, também abriga uma concentração significativa da nobreza, incluindo algumas das famílias mais influentes da cidade. Suas amplas avenidas e jardins bem cuidados o tornam um dos lugares mais agradáveis para se viver em Águas Profundas. O distrito comercial, situado entre o distrito do Castelo e a cidade dos Mortos, é o coração econômico da cidade. Lojas de todos os tipos, desde alfaiates refinados até vendedores de bugigangas,
enchem suas ruas oferecendo mercadorias que vão desde itens locais até os mais exóticos vindos de terras distantes. O Distrito Sul é o lar de trabalhadores braçais e armazéns que abastecem as caravanas que chegam e partem da cidade. Ele é um local essencial para o funcionamento de Águas Profundas, ainda que menos glamouroso. Por outro lado, o Distrito Campestre, localizado entre as muralhas internas e externas ao norte, oferece uma mistura de habitações simples e um crescimento urbano desordenado, sendo o lar de muitos dos cidadãos mais pobres. A Cidade dos Mortos é um cemitério murado. É mais do que um local de enterro. Durante o dia, seus jardins e monumentos servem como um espaço verde e tranquilo para os moradores da cidade, embora à noite suas portas se fechem para evitar a entrada de curiosos ou o risco de encontros com mortos-vivos ocasionais. Além desses distritos principais, áreas como a Baixa Encosta, que abriga fazendas e pequenos vilarejos além das muralhas, e a Costa da Névoa, o antigo porto naval arruinado, acrescentam camadas de complexidade à paisagem urbana. O Monte Águas Profundas, com suas paisagens secretas e vistas imponentes, onde estão as profundezas da submontanha, o lendário complexo de masmorras subterrâneas sob a cidade, completam a rica geografia de Águas Profundas. Cada distrito, com suas peculiaridades e funções, contribui para o caráter multifacetado dessa metrópole cheia de vida e única. Águas Profundas também é uma cidade marcada por suas impressionantes construções, que refletem a rica história, a cultura e a importância política e econômica dessa metrópole. Cada edifício tem seu papel, seja como centro de poder, local de devoção ou ponto de encontro para cidadãos e aventureiros. No coração da cidade, o Palácio Pierre Géron, também conhecido como Palácio de Águas Profundas, antiga sede do governo e residência oficial do Lorde Declarado. Este edifício imponente, localizado no distrito do Castelo, é um símbolo de estabilidade e governança, com salões amplos que recebem reuniões importantes entre os lordes mascarados e outras figuras influentes. A Torre do Cajado Negro, atualmente lar da arquimaga Vajra Safar, é outro marco icônico. Essa torre misteriosa, que parece desafiar as leis da física com sua arquitetura mágica, serve como base para a supervisão arcana da cidade, além de ser o centro das operações da prestigiosa Força Cinzenta. O Castelo de Águas Profundas, que dá nome ao distrito onde está localizado, é uma fortaleza robusta erguida nas encostas do Monte Águas Profundas. Originalmente construído para defesa militar, hoje abriga guardas de elite e serve como um bastião de segurança para a cidade. Com suas torres e ameias, o castelo oferece vistas panorâmicas do porto e das terras ao redor. A Cidade dos Mortos, mais do que um simples cemitério, é um parque monumental que combina mausoléus ornamentados, belas estátuas e vastos gramados. Os locais mais notáveis incluem os túmulos das famílias nobres e os memoriais dedicados aos heróis de Águas Profundas. Durante o dia, é um lugar pacífico para contemplação e passeios, mas à noite adquire um ar de temor e mistério. A Arena do Campo de Triunfos, situada no Distrito do Mar, é o centro de entretenimento marcial da cidade. Este local grandioso é palco de torneios, exibições de combate e festivais que atraem multidões de todas as partes de Águas Profundas. A arena é um ponto de orgulho para os cidadãos e um lugar onde heróis em ascensão podem mostrar seu valor. O Porto de Águas Profundas, também conhecido como Grande Porto, tem uma grande importância comercial para a cidade. Além de ser o local de chegada e partida de navios de todo o mundo, ele conta com cais organizados, armazéns eficientes e até mesmo uma comunidade de sereianos que ajudam a manter a ordem nas águas. Nas proximidades, as estátuas caminhantes de Águas Profundas se destacam como figuras titânicas, monumentos que simbolizam a força da cidade e podem ser animadas em tempos de grande necessidade. Entre os muitos templos da cidade, o Plinth se destaca como um santuário aberto a todas as divindades, enquanto templos específicos como a Casa das Mãos Inspiradas de Gond e o Templo da Lua de Selûne atraem devotos e visitantes em busca de orientação espiritual. Estes locais de adoração são notáveis tanto pela arquitetura quanto pela influência cultural. Por fim, o Portal Bocejante, uma das tavernas mais famosas do norte, é um ponto de encontro lendário para aventureiros. Localizado no distrito do Castelo, o portal é conhecido pelo poço que leva diretamente à submontanha.
oferecendo uma entrada para a famosa masmorra que atrai exploradores em busca de fama e fortuna. O estabelecimento também é famoso por seu proprietário, Durnan, um ex-aventureiro com uma vasta sabedoria sobre os mistérios de águas profundas. Essas construções, cada uma com sua própria história e função, formam um núcleo de identidade de Águas Profundas, mesclando tradição, inovação e uma rica composição cultural. A história de Águas Profundas é uma trama complexa que se inicia nos tempos antigos, quando o local onde a cidade se ergue hoje era parte de um mundo muito diferente. Antes da ascensão dos humanos, o local era dominado pela civilização élfica de Aelin Taldar, capital do reino de Elefarn, fundada por volta de 8500 antes do cômputo dos vales. A cidade élfica era um centro de cultura e magia. No entanto, com o passar dos milênios, os elfos decidiram abandonar suas terras e partir para Encontro Eterno, deixando Aelin Taldar em ruínas por volta de 1100 antes do cômputo dos vales. Antes de partir, os elfos usaram magia poderosa para apagar quase todos os vestígios de sua civilização, garantindo que nada além da beleza natural permanecesse. Depois da partida dos elfos, o local tornou-se um ponto de encontro para tribos humanas e outros povos bárbaros, que usavam a região como um mercado sazonal devido ao porto natural profundo, ideal para o comércio. Eventualmente, tribos começaram a se estabelecer permanentemente no local, formando pequenas comunidades agrícolas. Durante esse período, os anões do clã Melerkin estabeleceram a fortaleza subterrânea de Melerbold, explorando ricas veias de mitral nas profundezas do Monte Águas Profundas. No entanto, os conflitos não tardaram. Por volta de 750 antes do cômputo dos vales, os magos de Neferil, buscando refúgio após o colapso de seu império, se estabeleceram em Melerbold, criando o enclave Sargoth, nos níveis inferiores. Essa invasão forçou os anões a recuar para níveis mais profundos. Décadas depois, os Drow começaram a invadir a fortaleza, deslocando os anões restantes e assumindo partes da submontanha. Por volta de 168, após o cômputo dos vales, o poderoso mago Halaster Manto Negro chegou à região, atraído pelos segredos arcanos da montanha subterrânea. Ele construiu uma torre chamada Forte de Halaster e, durante os séculos seguintes, moldou as profundezas em seu domínio pessoal, expulsando os Drow e outros habitantes. Suas atividades garantiram que a submontanha permanecesse um local perigoso e enigmático. A área acima do solo passou a ser conhecida como Forte Nimor. Em 882, quando o líder bárbaro Nimor, o Ceifeiro, tomou a região e construiu fortificações para defendê-la de invasores. Durante esse período, o forte tornou-se um ponto de partida para incursões contra orcs e outras ameaças, estabelecendo-se como uma fortaleza importante na região. Com o tempo, a comunidade cresceu e passou a ser conhecida como Águas Profundas, nome dado pelos capitães de navios que se referiam ao porto profundo e natural da cidade. Em 927, Águas Profundas foi atacada por uma grande horda de orcs liderada por Uruf Ukrupt, iniciando a Guerra da Expulsão dos Orcs. A cidade sobreviveu, mas os conflitos persistiram até o final do século, com os Trolls também se tornando uma ameaça constante. Até 1026, a cidade continuou a enfrentar desafios incluindo ataques de orcs e trolls, mas a liderança visionária de Argerion e a força de seus habitantes garantiram sua sobrevivência. Águas Profundas tornou-se não apenas uma fortaleza, mas também um símbolo de civilização e progresso no norte, pronta para enfrentar os desafios que viriam nas décadas seguintes. Em 1032, a história da cidade mudou drasticamente com a ascensão de Argerion, um arquimago poderoso que derrubou o tirânico líder militar Haulor, que pretendia transformar Águas Profundas em um império expansionista. Argerion, utilizando sua magia, proclamou-se o primeiro Lorde de Águas Profundas e estabeleceu um sistema de governo inovador, no qual os governantes eram mascarados e suas identidades mantidas em segredo. Ele também instituiu leis, organizou a cidade em distritos e transformou Águas Profundas em um polo de comércio e cultura. Durante o governo de Argerion, a cidade prosperou, expandindo-se em tamanho e influência. Em 1035, os primeiros distritos, como o Distrito do Castelo e o Distrito das Docas, foram formalmente organizados. Sua liderança trouxe estabilidade à região, e Águas Profundas começou a ser conhecida como a Coroa do Norte. Após a morte de Argerion em 1256, Águas Profundas enfrentou um período de instabilidade marcado por disputas internas e a ausência de liderança clara.
Com a morte do Arquimago, as identidades dos Senhores Mascarados foram comprometidas, e muitas dessas figuras foram assassinadas ou forçadas a abandonar a cidade. No vácuo de poder que se seguiu, as guildas, que já eram influentes, tomaram o controle da administração da cidade, estabelecendo o chamado Conselho de Mestres de Guilda. Contudo, essa nova forma de governo rapidamente degenerou em caos, levando a um conflito prolongado conhecido como as Guerras das Guildas. Entre 1256 e 1262, as guildas lutaram entre si pelo domínio político e econômico, transformando as ruas da cidade em campos de batalha, com mercenários e magia sendo usados de maneira desenfreada. A situação se estabilizou brevemente com o surgimento dos Lordes Magistrados, Ehelm-Zoer e Lorar Gildag, dois mestres de guilda que uniram forças para governar. No entanto, sua aliança foi frágil e marcada por constantes desentendimentos, deixando a cidade vulnerável e insatisfeita. Foi nesse contexto de descontentamento que, em 1273, Bairon e Shillarn, antigos aliados de Agarion e remanescentes mascarados, emergiram para restaurar a ordem. Bairon assumiu publicamente o papel de Lorde Declarado, dissolvendo o regime dos Lordes Magistrados e reinstaurando os Senhores Mascarados como os verdadeiros governantes de Águas Profundas. Sob sua liderança, a cidade iniciou um período de reformas, com a ampliação das muralhas, a formalização de novos distritos e a criação de um sistema judicial mais confiável com os togas negras, magistrados independentes responsáveis por aplicar a lei. O governo de Bairon trouxe estabilidade, mas também consolidou o poder de sua família, que se tornaria ainda mais influente com sua filha Lestin. Nascida em 1276, Lestin cresceu em um ambiente de responsabilidade cívica e justiça. Durante sua juventude, adotou a identidade da Dama Mascarada e infiltrou-se no submundo criminoso de Águas Profundas, expondo e desmantelando a última grande guilda de ladrões da cidade em 1298. Sua bravura e determinação a tornaram uma figura admirada, e ela foi escolhida como sucessora de Bairon. Quando Bairon e Shillarn faleceram em 1308, Lestin assumiu o cargo de Dama Declarada. Sob seu governo, a cidade prosperou ainda mais, mantendo a ordem e consolidando a autoridade dos Lordes Mascarados. No entanto, tragédias pessoais marcaram seu mandato. Em 1311, seu marido, Zelfar Aronson, foi misteriosamente assassinado por um feitiço que deixou poucas pistas, um evento atribuído às forças ocultas como a Runa Retorcida. Esse golpe abalou Lestin, mas não diminuiu sua determinação de proteger e liderar Águas Profundas. Durante esse período, o neto de Kelben, conhecido como Kelben Aronson o Jovem, retornou à cidade assumindo o controle da Torre do Cajado Negro e reforçando as defesas mágicas da metrópole. Com desafios crescentes e uma história de superação, Águas Profundas continuava a evoluir, firmando-se como a verdadeira cidade dos esplendores. Após o falecimento de Lestin em 1314, Águas Profundas entrou em uma nova era sob a liderança de Piergeron Paladinson, um paladino de Tyr que assumiu o papel de Lorde Declarado. Piergeron era amplamente admirado por sua integridade e forte senso de justiça, características que ajudaram a estabilizar a cidade durante tempos desafiadores. Sob seu governo, Águas Profundas continuou a se expandir, fortalecendo suas defesas e promovendo o comércio. Piergeron também foi fundamental para solidificar a aliança de Águas Profundas com outras cidades da Costa da Espada, reforçando o papel da cidade como um pilar do norte. No entanto, o período de Piergeron não foi isento de tumultos. Em 1345, uma série de conflitos religiosos, conhecido como a Noite dos Fogos do Templo, resultou na destruição de locais sagrados, incluindo os templos de Lathander e Tempus. Esses eventos foram rapidamente remediados com construções, mas ilustraram a fragilidade de Águas Profundas diante de tensões internas. Apesar disso, Piergeron permaneceu firme, conduzindo a cidade através de crises como a invasão de monstros no porto e as ameaças contínuas de forças externas, como orcs e trolls nas regiões próximas. Com a chegada do Tempo das Perturbações, em 1358, Águas Profundas, como o resto de Faerûn, foi mergulhada no caos. A magia tornou-se instável, e os próprios deuses caminharam entre os mortais. Durante esse período, Mirko, o deus da morte, trouxe destruição às ruas de Águas Profundas, ao tentar recuperar uma das Tábuas do Destino. A cidade sofreu grandes perdas, especialmente nas áreas do Distrito do Castelo e do Distrito das Docas.
mas graças aos esforços combinados de Pierre Geron, Calvin Armstrong e uma coalizão de aventureiros, Mirkul foi derrotado e a tábua recuperada. Esse evento, embora traumático, fortaleceu a reputação da cidade como um bastião de resistência e heroísmo. No final do século XIV, o prestígio de Águas Profundas continuava a crescer, mas também surgiam novas ameaças. A rivalidade entre as guildas, as intrigas do Zhentarim e a influência de organizações como a Guilda de Xanathar tornaram-se problemas persistentes. Durante a Praga Mágica, em 1385, a cidade foi novamente abalada. O colapso da magia teve um impacto devastador, com várias construções sendo destruídas e as estátuas andantes da cidade se ativando descontroladamente, causando destruição antes de serem contidas. À medida que o século XV avançava, Águas Profundas começou a se reconstruir. Em 1468, Dagoth Brazanunca assumiu o cargo de Lorde Declarado, trazendo consigo um período de modernização e expansão. Contudo, sua liderança foi marcada por controvérsias, incluindo acusações de corrupção e desvio de fundos públicos. Brazanunca usou os recursos de Águas Profundas para financiar seus esforços de reconstrução em Neverwinter, o que o tornou impopular entre os Lordes Mascarados. Em 1489, ele foi destituído do cargo, sendo substituído por Laeral Silverhand, a antiga Senhora dos Magos e heroína dos reinos. Sob o governo de Laeral, Águas Profundas voltou a florescer como a Cidade dos Esplendores. Ela trouxe estabilidade ao governo, reforçou alianças com outras cidades da Costa da Espada e promoveu reformas internas para combater a corrupção e fortalecer as guildas. Durante seu mandato, a cidade enfrentou conflitos como os ataques do culto do dragão e as intrigas envolvendo o tesouro perdido de Brazanunca, que atraiu facções como os Zhentarim, a Guilda de Xanathar e os Castellanthers. Hoje, Águas Profundas é uma metrópole vibrante, com uma história rica de superação e resiliência. A cidade permanece como um farol de civilização e cultura, protegida por seus senhores mascarados, suas tradições mágicas e a força de seus cidadãos. Mesmo diante de ameaças internas e externas, ela continua a se destacar como a joia da Costa da Espada e um símbolo do poder e diversidade de Faerûn. A cidade simboliza a capacidade de prosperar em meio ao caos e às adversidades. Águas Profundas não é apenas uma metrópole, é um símbolo de união, diversidade e um incessante espírito de aventura que define os Reinos Esquecidos. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!